Hello everyone, I am Professor Rodrigo Carmo from the Federal Rural University of Pernambuco, Brazil. And before I get started my presentation, I would like to thank the Professor Ulisses Paulino Albuquerque on behalf of the entire event organizing committee, and let y'all know that it's a pleasure to me be here on this prestigious event. So also, I would like to let you all know that from now on, I'm gonna speak in Portuguese on my presentation, okay? Um, so let's get started. Ok. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, agora em português, né? Agradecer todo o comitê de organização desse evento maravilhoso, em nome do professor Ulisses Paulino Albuquerque, que me convidou a estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre um assunto que considero ser de extrema relevância nos cenários atuais de mudanças climáticas que a gente vem vivendo, né? A gente vai falar um pouco sobre como a restauração biocultural pode ser um caminho importante para o alcance das metas de resiliência aos cenários de emergência climática que estamos vivendo na atualidade e em cenários futuros também. Bom, antes de mais nada, é importante que a gente traga um cenário sobre como essas mudanças climáticas vêm afetando não somente sistemas naturais, né, sistemas ecológicos ou os ecossistemas de uma maneira geral, mas também a sociedade humana, né? Só para a gente ter noção, o penúltimo relatório liberado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né, o IPCC, em seu relatório de 2022, trouxe para a gente esse framework muito interessante que mostra como as mudanças climáticas são, de fato, um dos principais problemas que envolve não somente a diminuição da diversidade biológica ao redor do globo, mas também as relações entre os organismos que existem nesses ecossistemas e, principalmente, eu diria, as relações entre as sociedades humanas e os ambientes naturais de uma maneira geral. As mudanças climáticas elas podem, de certo modo, causar não somente esse desequilíbrio em ecossistemas, diminuindo a biodiversidade e causando uma má manutenção das funções e dos processos ecossistêmicos em escala global, mas também afetar profundamente as relações intrínsecas entre as sociedades humanas e estar associada, inclusive, com aspectos de seguridade social, estando as mudanças climáticas em um papel, eu diria, de um instrumento importante para que a gente consiga entender como políticas públicas possam levar em consideração o que as mudanças climáticas vêm fazendo ou impactando as sociedades humanas em termos de limites de adaptação e em termos de avanço no desenvolvimento socioeconômico, por exemplo. A partir disso, o IPCC traz para a gente como cenários futuros de mudanças climáticas podem nos ajudar a relacionar não somente esses avanços socioeconômicos em sociedades humanas de uma maneira geral, mas também atrelar esses avanços socioeconômicos com a manutenção do equilíbrio de sistemas ecológicos, e a partir de agora a gente vai começar a chamar esses sistemas de sistemas socioecológicos, uma vez que é inviável a gente dissociar as sociedades humanas de sistemas ecológicos de uma maneira geral. Bom, entendendo que as mudanças climáticas são, de certo modo, essa importante ameaça, ou esse importante instrumento de desequilíbrio socioecológico, a última conferência das partes, né, a reunião das partes, a COP27, que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, em 2022, pode ser considerada uma das reuniões mais importantes ao longo da história da COP, em relação ao tempo de estada dos representantes mundiais na reunião, mas também nos produtos que saíram dela. E aqui eu queria trazer para vocês 5 grandes produtos que foram oriundos da COP27 para que a gente entendesse como, por exemplo, esses processos de restauração biocultural são, de fato, uma estratégia extremamente importante para as políticas públicas ambientais de uma maneira global, né? A primeira coisa que sai dessa COP27 como sendo um ponto importante para o debate é a criação de um fundo de perdas e danos, muito por conta
dos processos de estragos que aconteceram em alguns países por conta de eventos climáticos drásticos, né? Como foi o caso do Paquistão, por exemplo, que ficou mais ou menos com um terço do seu território submerso depois de grandes chuvas. Esse fundo de perdas e danos vem, de certo modo, a mitigar esses efeitos sofridos pelo avanço do desenvolvimento socioeconômico, principalmente o desenvolvimento econômico em países desenvolvidos, né? E esse fundo de perdas e danos também vai estar associado ao ponto 3, que eu vou falar mais na frente. Um segundo ponto extremamente importante é a estratégia de transição gradativa ou de transição paulatina do abandono de combustíveis fósseis, né? E foi muito intrigante porque a Índia foi um signatário desse produto, né? A Índia que, por exemplo, utiliza majoritariamente como fonte energética o carvão vegetal na sua matriz energética, né? Então foi extremamente importante que a Índia se apresentasse como sendo signatária desse produto de transição ou de eliminação gradativa do uso de combustíveis fósseis, né? A terceira coisa é que, bom, tendo em vista a dificuldade do alcance das metas promovidas pelo Acordo de Paris, né, de aumento de aproximadamente 1,5 graus Celsius, a COP27, né, essa reunião trouxe para a gente que um aumento superior a isso seria seguro em apenas 1,5 graus Celsius a mais, né? Havendo, então, uma necessidade extremamente importante que políticas geoambientais globais levassem em consideração a necessidade de implementação de energias renováveis, o que estaria atrelado também com essa transição de combustíveis fósseis. O quarto ponto que está atrelado ao primeiro é o financiamento de aproximadamente 100 bilhões de dólares, né, promovido pelas potências mundiais, né, pelos países desenvolvidos, como um instrumento de reparação aos danos que esses países provocaram ao longo do processo de desenvolvimento deles na história do mundo e também como uma forma de preparação para os cenários futuros de emergência climática, né? A gente leva em consideração que alguns cenários podem ser projetados tendo em vista a manutenção do uso de combustíveis fósseis, por exemplo, ou a transição desses combustíveis fósseis para fontes renováveis. Isso é extremamente importante e esse fundo pode, de certo modo, garantir que haja essa justiça socioecológica ou justiça ambiental e social, se assim a gente conseguir dizer, né? E o quinto ponto, e mais importante, eu diria, para a gente, nessa conversa da gente de hoje, são as soluções baseadas em natureza, né? Nature-Based Solutions, que traz para a gente a importância de entender que a cobertura florestal ou o capital natural, de certo modo, é um instrumento extremamente importante para a seguridade social e para a manutenção do equilíbrio ecológico. Esse ponto é um ponto que chamou bastante atenção nos analistas e nos analistas de geopolítica ambiental global, porque agora as potências mundiais também estão entendendo que, mais profundamente eu diria, que a cobertura florestal é uma dimensão extremamente importante para que a gente consiga não somente mitigar os efeitos deletérios promovidos pelas mudanças climáticas, mas também conseguir, de certo modo, garantir seguridade social, uma vez que há essa inter-relação entre processos de segurança ou de seguridade social e de segurança socioecológica. Para que a gente tenha noção, os dados mais recentes da FAO traz para a gente que uma quantidade de aproximadamente 420 milhões de hectares de florestas foram perdidos ou convertidos para outros usos, né? De 1990 a 2021, a perda girou em torno de 420 milhões de hectares. E essa taxa tem crescido em termos de intensidade e velocidade nos últimos anos. Em 2015, de 2015 a 2020, por exemplo, cerca de 10 milhões de hectares foram perdidos por ano, né? Ao longo de cada ano, 10 milhões de hectares foram perdidos entre os anos de 2015 e 2020, e muito dessa conversão de ecossistemas naturais para os neoecosystems, né? Ou na tradução livre para esses novos ecossistemas, se deu por conta da conversão dessas áreas em áreas de agropecuária, né? A expansão agrícola é, de certo modo, uma das principais causas dessa perda de cobertura florestal, o que de fato está literalmente
intrinsecamente associada com esses padrões de aceleração do aquecimento global ou esses padrões de mudanças climáticas e promoção de eventos extremos ao redor do globo. Isso não é diferente para o Brasil, né? O Map Biomas, na sua série mais recente, na série 7, traz para a gente dados extremamente detalhados, anuais, de 1985 a 2022, em relação à porcentagem, a quantidade de hectares, na verdade, de floresta nativa e a quantidade de hectares de outros usos do solo, né? O uso e cobertura do solo é uma métrica extremamente importante para que a gente consiga entender quanto de floresta nativa ainda está de pé ou quanto de floresta foi convertida para outros tipos de uso. Só para a gente ter noção, de 1985 até 2022, houve um decréscimo, né, de 638 milhões de hectares para 543 milhões de hectares de vegetação nativa, mas que esse decréscimo está intimamente relacionado com a conversão dessas áreas em áreas de pastagem e agricultura. Se a gente migrar para esse gráfico aqui da direita, a gente consegue ver que essa porção que foi perdida majoritariamente de floresta foi uma porção convertida para áreas de agropecuária. Obviamente é extremamente importante que numa crescente de população humana, né, atingimos já a quantidade de 8 bilhões de pessoas na Terra, há a necessidade de garantir a segurança alimentar, mas nem sempre essa segurança alimentar ela se dá, de certo modo, com o aumento da produção. Nós vivemos em um mundo extremamente desigual do ponto de vista social e que não vai ser o aumento da intensificação de produção que garantirá a segurança alimentar, como a gente vai ver mais na frente no recorte para a Caatinga que o nosso grupo de pesquisa tem feito ao longo dos anos. Bom, nesse intuito, nesse sentido, então, perdão, o capital natural, ou sinonimizado como cobertura florestal, se apresenta como uma importante estratégia para o alcance dessas resiliências de sistemas socioecológicos, né? A cobertura florestal, portanto, ela funciona como sendo esse buffer, né? Ou esse instrumento tampão e uma estratégia reconhecidamente importante para o alcance dessas resiliências ou dessa resiliência de sistemas socioecológicos. Não à toa, por exemplo, a Organização das Nações Unidas recentemente promoveu ou instruiu, né, provocou a sociedade científica e a sociedade civil, de uma maneira geral, a entender que floresta em pé vale mais do que floresta derrubada, né? E aí esse é o ponto importante da utilização do termo ou da expressão de capital natural, sinonimizado aqui como cobertura florestal. De 2021 a 2030, a ONU proclamou a década da restauração, entendendo que a restauração ecológica é uma estratégia importante para que a gente consiga reverter esses sistemas ou esses neoecosystems, né, em ecossistemas naturais, trazendo de volta o seu bem funcionamento e a sua manutenção dos seus processos ecossistêmicos. Mas um ponto importante aqui é que não somente a restauração ecológica, estrito sensu, é importante para que a gente consiga mitigar os efeitos das mudanças climáticas e, de certo modo, alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, mas também que outras facetas que estão inerentes aos processos de construção de saberes devam ser levados em consideração. E aqui, nesse ponto, é extremamente importante que a gente leve em consideração os saberes tradicionais de populações tradicionais e comunidades indígenas, por exemplo, e é isso que faz com que os processos de restauração comum se transformem ou se tornem em processos de restauração biocultural. Quando a gente traz esse termo de restauração biocultural, traz para a gente não somente a capacidade que a gente tem de converter ou de reconverter áreas que foram convertidas de áreas natural para áreas de outros fins, né, para outros fins de uso, de volta para áreas naturais, mas também entender como populações tradicionais ou como populações indígenas que dependem fundamentalmente dos recursos naturais e que têm essa relação íntima com os recursos naturais, consigam ser esses agentes promotores da mudança também. No frigir dos ovos, a restauração biocultural leva em consideração não somente o conhecimento científico tradicional, padrão, né, enfim, produzido dentro das academias, mas também
o conhecimento tradicional dessas comunidades que são, de certo modo, extremamente importantes para que a gente consiga entender, por exemplo, quais espécies selecionar e quais as organizações ou combinações de espécies selecionar para os processos de restauração. Entender, portanto, o papel desses sistemas naturais e de sistemas restaurados para a promoção do bem-estar humano é uma etapa fundamental para que a gente consiga alcançar a tão sonhada resiliência ou adaptação aos eventos futuros de mudanças climáticas, tendo em vista, portanto, que esses cenários de mudanças climáticas não vão mudar para um cenário extremamente positivo nos próximos anos. Por isso, o alcance desse bem-estar humano está relacionado fundamentalmente com a cobertura florestal, que depende ou que tem essa relação intrínseca com uma tríade indissociável de seguranças hídrica, energética e alimentar. Para que sociedades humanas tenham o seu bem-estar assegurado, é importante que nós tenhamos acesso a comida de qualidade, acesso à energia e acesso à água potável, água limpa, água de qualidade também. Por isso eu queria trazer aqui a fala do professor Felipe Melo, que diz que o capital natural, ou essa cobertura florestal, funciona, na verdade, como uma quarta dimensão nessa tríade indissociável, né? Uma dimensão de equilíbrio, né? No balanço entre esses conflitos existentes entre produção de energia em detrimento à diminuição da segurança hídrica, por exemplo, ou manutenção da segurança hídrica em detrimento à produção de seguranças energéticas, mas também das sinergias positivas entre essas três seguranças. No frigir dos ovos, esse artigo que foi publicado por Felipe e colaboradores traz para a gente essa visão gráfica de como as florestas funcionam como esse instrumento tampão ou esse instrumento regulador da tríade de seguranças energética, hídrica e alimentar, funcionando fundamentalmente como sendo esse sistema de pesos e contrapesos na luta, né? Na verdade, nesse equilíbrio do balanço entre os conflitos e sinergias positivas dessas três seguranças. Bom, tendo isso em vista, então, é importante que a gente saiba que esse capital natural, essa cobertura florestal, é a estratégia importante para que a gente consiga levar em consideração como restaurar sistemas socioecológicos degradados. Tendo isso em vista, a gente replicou essa ideia numa escala menor e quis entender, né, como é que a gente conseguiu criar essas paisagens socioecológicas sustentáveis em um ecossistema que vem sendo historicamente degradado aqui no Brasil. A Caatinga é um bioma, um domínio, enfim, uma área que vem sendo historicamente utilizada e convertida para fins de criação de gado e de tentativas frustradas de conversão dessas áreas naturais em áreas agrícolas, né? Além disso, sobretudo, sofre com as irregularidades dos regimes pluviométricos. Então, a Caatinga se mostra como um excelente cenário para a gente entender como é que as mudanças climáticas associadas a essa perda de cobertura florestal, muito relacionada com mudanças de uso e cobertura do solo, podem nos ajudar a entender como criar estratégias sustentáveis, né, do ponto de vista da restauração biocultural. Pensando nisso, então, a gente fez um recorte para um sistema brasileiro dentro do projeto Nexus Caatinga, que tem como esse principal objetivo entender como esse histórico de uso e cobertura do solo se relaciona com aspectos de seguridade social e também como que isso pode nos dar subsídios importantes para criar estratégias de resiliência, levando em consideração a utilização do framework da restauração biocultural de uma maneira geral. Bom, só para a gente entender, não diferentemente do Brasil, naquele panorama geral trazido por mim aqui pelo Map Biomas, né, a Caatinga também sofre historicamente, né, no mesmo recorte temporal de 1985 a 2021, uma alteração no seu padrão de cobertura vegetal, né? Esses dados estão em milhares de hectares, então a Caatinga teve uma conversão significativa, uma redução significativa
da cobertura florestal e um aumento associado dessa diminuição da cobertura florestal, esse aumento de sistemas agropecuários, né? Só para a gente entender aqui, cerca de 23,8% dessas áreas foi de crescimento para áreas de agropecuária. Então, o padrão que a gente observa aqui é um padrão bastante similar ao padrão brasileiro, onde áreas previamente naturais, né, de cobertura florestal natural, de floresta, de caatinga nativa, foi, de certo modo, convertida para áreas de agropecuária em sua grande maioria, com a motivação, né, de certo modo falacioso, de que populações humanas estão crescendo, está havendo uma explosão populacional na Caatinga, que acompanha a explosão populacional no mundo e que isso requer, portanto, um aumento na intensificação e produção de alimentos, né? Mas a gente bem entende que o que, de certo modo, precisa ser feito para além da distribuição mais equitativa da alimentação é a garantia da segurança alimentar, hídrica e energética dessa população. Bom, pensando nisso, é interessante que a gente tenha essa abordagem sociobiocultural para que a gente entenda processos de restauração. Aqui à esquerda a gente tem um frameworkzinho que a gente fez lá no Parque Nacional do Catimbau, onde a gente quer entender como é que espécies distintas conseguem se correlacionar e serem utilizadas como sendo espécies importantes para o início de um processo de restauração de uma área que é extremamente degradada, né? Aqui a gente está vendo algum solo exposto e ambiente que foi utilizado para pasto nos últimos 20, 30 anos, mais ou menos, e aí foi abandonada. Essa área está servindo como sendo uma área do módulo experimental do nosso projeto, né, que se chama de maneira geral, né? Bom, a Caatinga em si é essa maior mancha, né, de floresta seca do mundo, né? E é a floresta seca, sazonalmente seca, mais diversa das Américas e ao mesmo tempo a mais densamente povoada, o que traz para ela esse cenário perfeito para entender como é que essa relação entre sociedades humanas e entre a perda de cobertura florestal se dá. Um grande problema que a Caatinga sofre são os modelos tradicionais do uso do solo, né, que são responsáveis pela perda de aproximadamente 50% da cobertura florestal, o que pode, de certo modo, estar relacionado com a causa de núcleos de pobreza. Isso é extremamente importante quando a gente observa alguns resultados do grupo de pesquisa, que foi fruto ou produto da tese de doutorado do Lucas Alencar. Esse artigo está submetido, né? Está impresso agora. E aí a gente observa esse padrão no shape da Caatinga aqui, no mapa da Caatinga, esse padrão de desmatamento que tem uma maior severidade, eu diria assim, né? Um estágio de desmatamento mais avançado nas regiões que são mais próximas às regiões das capitais nordestinas, né? A maioria das capitais dos estados do Nordeste que estão politicamente abrigando o domínio da Caatinga, assim, melhor dizendo, exerce forte influência nesse processo de desmatamento dessas áreas. Existem outros fatores e outras características que podem estar relacionados com os processos de desmatamento também, mas o importante aqui é a gente entender que há essa divisão longitudinal, eu diria, né, se a gente quiser forçar um pouquinho a barra aqui, de processos de desmatamento, e que esse padrão de desmatamento na Caatinga segue o padrão boom and bust, vivenciado por Rodrigues, por exemplo, né, num estudo que foi extremamente importante para a Amazônia Legal. E esse padrão boom and bust traz para a gente que, de uma forma muito sumária, por conta do tempo, diz para a gente que em áreas onde tem um menor desmatamento, em áreas que têm um desmatamento extremamente avançado, os índices de desenvolvimento humano são baixos, havendo um avanço, ou seja, um aumento nos índices de desenvolvimento humano, nos indicadores socioeconômicos, à medida em que a floresta vai sendo convertida para
áreas de agropecuária. Contudo, com o tempo, essas áreas de agropecuária são abandonadas e aí aquela economia que era gerada pela trazida ou pela produção de novos empregos por conta dessa conversão de áreas naturais em áreas de agropecuária é perdida, uma vez que essas áreas vão sendo abandonadas. E esse padrão foi vivenciado ou foi observado por Lucas. Aqui a gente está observando aqui no eixo X a taxa de desmatamento, né? Vai de 0 a 100%, e a gente pode associar essa taxa de desmatamento com aquelas variáveis categóricas de inicial, intermediária e avançada, sendo inicial a taxa de desmatamento até 25%, intermediária até 50% e acima de 75% avançada. O que a gente observa é que o padrão vivenciado na Caatinga em relação à taxa de desmatamento e os indicadores de desenvolvimento humano segue o mesmo padrão boom e bust, sendo muito mais proeminente aqui quando a gente leva em consideração a renda, né? E um padrão invertido a isso é observado para algumas outras variáveis, como, por exemplo, pobreza extrema, o índice de Gini, que mede sumariamente a desigualdade social, e a mortalidade antes dos 5, né? Esses resultados traz para a gente, ou deflagra aqui nitidamente a importância do capital natural, ou a importância da cobertura florestal como esse instrumento de mitigação desse desenvolvimento humano que está intimamente relacionado com os processos de mudanças climáticas. Para além disso, também, outros resultados importantes é que, sabendo que a maior parte dos problemas relacionados com a perda de cobertura florestal nativa da Caatinga se dá pela conversão dessas áreas naturais em áreas de agropecuária, né? Esse estudo de Menezes e colaboradores, o qual eu tive a oportunidade de participar também, mostra para a gente que a criação extensiva de bode é uma criação cultural na Caatinga também, mas que traz para a gente esse papel, né, da herbivoria. Então, o que a gente observou foi que a exclusão de bodes, né, parcelas que eram comparadas com parcelas que tinham acesso ao bode, parcelas que o bode não tinha acesso, por exemplo, nessas parcelas de exclusão de bode, a diversidade de herbáceas aumentava e a biomassa acima do solo aumentava significativamente também, e esse efeito era mediado pelo tempo. Então, parece razoável pensar que a criação extensiva de caprinos pode ser um dos fatores, em escala menor também, que esteja associado com essa não capacidade de regeneração natural da caatinga, o que requer, portanto, uma atitude humana do ponto de vista da restauração. Esse terceiro e último artigo que eu vou trazer para vocês aqui agora, que está em revisão, no artigo o qual eu participo também, e a gente observou que áreas que são abandonadas dentro daquele framework Nexus Caatinga que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, áreas que foram utilizadas para pasto, né, utilizou uma gramínea invasora, Megatissus máximos, mas que há 20 anos foi abandonada e, por conta disso, aquela área desde então não conseguiu regenerar na medida em que essa planta invasora estava ali presente. E aí o que a gente observou foi que o aumento da densidade dessa cobertura da planta invasora diminuía significativamente a riqueza tanto diminuía significativamente tanto a riqueza de polinizadores nativos, como também o número de visitas por flor, o que traz para a gente um insight importante de que se está acontecendo a diminuição em microescala desses polinizadores, a capacidade do ecossistema de se manter com sua saúde, né, com sua manutenção dos processos e dos serviços ecossistêmicos tradicionais vem sendo perdido por conta do avanço da mudança do uso e cobertura do solo. E um dos resultados mais importantes para a minha fala de hoje é esse resultado de Sena e colaboradores de 2021, que traz para a gente esse callback do título da minha apresentação, né? Aqui, os autores brincaram, entre aspas,
com a diversidade de plantas, a diversidade taxonômica, filogenética e funcional, e fizeram conjuntos distintos de plantas que estivessem longe filogeneticamente, ou seja, distantes do ponto de vista evolutivo, longe funcionalmente, ou seja, com nichos ou com espaços ecológicos distintos, e plantas com diversidade taxonômica distinta também. O que foi observado é que existe um aumento na capacidade de manutenção dos serviços e dos processos ecossistêmicos quando a restauração é trabalhado, né, quando os processos de restauração são trabalhados do ponto de vista biocultural. Em outras palavras, quando a sociedade é incluída no sistema, entenda a sociedade como sendo as populações tradicionais ou as sociedades humanas que dependem fundamentalmente daquele recurso natural, quando essa sociedade é incluída no monitoramento e na promoção dos processos de restauração, os resultados são mais rápidos e melhores do ponto de vista da manutenção do equilíbrio ecossistêmico, né? Bom, com isso tudo, o que a gente tem agora, né? A gente já sabe que a perda de cobertura florestal ela pode potencializar os efeitos deletérios das mudanças climáticas. E o que é preciso fazer? O que a gente está fazendo a partir de agora, né? Nosso grupo de estudo tem focado muito no entendimento de como é que esse padrão de boom and bust, por exemplo, pode promover o que a gente está propondo como sendo essa desagregação das relações interpessoais e culturais dessas populações tradicionais ou populações que dependem fundamentalmente desses recursos naturais, e não somente isso, né, como é que essa desagregação se dá também na utilização e na relação com a natureza, né? Então, como é que esse padrão boom and bust pode promover o que a gente está chamando de decomposição socioecológica? Além disso, também é extremamente importante entender qual que é o efeito das mudanças do uso do solo na segurança socioecológica de vários sistemas distintos, e mais uma vez, obviamente, a gente está falando da caatinga aqui como sendo esse recorte dos sistemas socioecológicos que estamos trabalhando, né? E por fim, como é que toda essa relação entre perda de cobertura florestal e relação entre homem e natureza se dá do ponto de vista de percepção dos efeitos de mudanças climáticas, levando em consideração que quanto mais há uma perda de floresta, né, mais há desmatamento, mais severos são os efeitos das mudanças climáticas. Sabendo disso, então, a gente quer entender como é que os brasileiros percebem esses efeitos de mudanças climáticas ao longo dos tempos. Então, a gente está fazendo um recorte histórico desde 2020 até agora e modelando esses padrões para cenários climáticos futuros, para tentar estabelecer estratégias mais assertivas de criação, melhor dizendo, de sistemas socioecológicos mais resilientes, tá? Eu queria agradecer mais uma vez aqui a todo o comitê de organização desse evento, mais uma vez em nome do professor Ulisses Paulino Albuquerque, que me convidou a falar rapidamente com vocês e dizer que estou aberto a trocar mais ideias com quem queira através do meu e-mail aqui embaixo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que todos tenham entendido e curtido essa apresentação. Até breve.